O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, capítulo 4. Estratégias da mente para evitar o agora. A perda do agora, a ilusão central. Mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Tenho que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo. O entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. Mas ainda tenho que pagar as contas e sei que vou envelhecer e morrer. Exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que estou livre do tempo? As contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é que é o problema. Ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em um problema pessoal, em um sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que possa imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical, de uma vez por todas. Quando isso acontece, normalmente é através de uma completa rendição, em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-la. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é presença, mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio antes de desaparecer outra vez. Depois, com uma frequência cada vez maior, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento presente. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, oscilamos periodicamente de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a eles. Por fim, a presença se torna o estado predominante. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas de um modo breve e acidental, em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis de inconsciência. A inconsciência comum e a inconsciência profunda. O que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono em que sonha e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada, se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação porque ela já faz parte de nossa vida normal, da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado, até que ele pare. Quando isso acontece de repente, ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou até mesmo o ato de fazer compras como um anestésico, em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência, e tudo o que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio, por um período extremamente curto.
A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal, quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como a perda real ou imaginária em nossa situação de vida, ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum, da qual difere na intensidade, mas não na espécie. Na inconsciência comum, uma resistência habitual ou uma negação daquilo que é, cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal. Quando essa resistência se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, medo profundo, agressão, depressão e etc. A inconsciência profunda significa com frequência que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem o estado de inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador do nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente e uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho, no nível da inconsciência comum, se transforma então em pesadelo. Se você não consegue estar presente mesmo em situações normais, como por exemplo quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo e é empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência, e não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante as situações comuns, quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo. É assim que se aumenta o poder da presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver, do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. O que eles estão buscando? Carl Jung relata em um de seus livros uma conversa mantida com um chefe indígena norte-americano, para quem a maioria das pessoas brancas tinha rostos tensos, olhos espantados e um ar cruel. O chefe disse: "Estão sempre buscando alguma coisa. O que eles estão procurando? Os brancos sempre querem alguma coisa, estão sempre agitados e descontentes. Não sabemos o que desejam, achamos que são loucos." Não há dúvida de que a tendência a uma permanente sensação de desconforto começou muito antes do surgimento da civilização industrial ocidental. Mas foi na civilização ocidental, que hoje cobre quase todo o planeta, inclusive grande parte do leste, que ela se manifestou de uma forma aguda sem precedentes. Ela já estava presente no tempo de Jesus e também 600 anos antes no tempo de Buda e muitos anos antes desse tempo. "Por que vocês estão sempre ansiosos?" perguntou Jesus aos discípulos. "Será que os seus pensamentos ansiosos podem acrescentar um simples dia às vossas vidas?" Da mesma forma, Buda ensinou que a raiz do sofrimento pode ser encontrada em nossos desejos e ansiedades permanentes. A resistência ao agora, como uma disfunção básica coletiva, está intimamente ligada à perda da consciência do ser, e a forma a base da nossa civilização industrial desumanizada. Freud também reconheceu a existência dessa tendência para o desconforto e escreveu sobre o assunto em seu livro O Mal-Estar na Civilização. Mas não admitiu a verdadeira raiz da inquietação e falhou em perceber que é possível libertar-se dela. Essa disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta, que se tornou mais tarde uma ameaça não só para si mesma, mas para toda a vida do planeta. Dissolvendo a inconsciência comum. Como podemos nos livrar desse desconforto? Torne-o consciente.
Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, o descontentamento e a tensão surgem dentro de você através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início, talvez não seja muito fácil detectar a inconsciência comum, porque a consideramos uma coisa normal. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através de uma auto-observação. Estou me sentindo à vontade nesse momento? É uma pergunta que você deve fazer com frequência, ou pode se questionar: o que está acontecendo dentro de mim neste exato momento? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no seu exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija-se a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ou fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Libertando-se da infelicidade. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste de seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos outros que estão ao seu redor? Dê uma olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe-o, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamentos a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha? Talvez a atividade seja tediosa, ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação têm ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o momento atual num inimigo, está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior ou daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que está lhe causando insatisfação, falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto o de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a mais sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa.
Mas como podemos nos livrar da negatividade? Descartando-a, como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está em nossas mãos? Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando? Reconhecendo que não desejamos mais sofrer, nem carregar peso, e deixando-a de lado. A inconsciência profunda, como o sofrimento físico ou outro sofrimento profundo, como por exemplo a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma atenção consciente. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais, ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha e que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha. Ao chamar algumas emoções de negativas, será que você não está criando uma polaridade mental de bom e mal, como mencionou anteriormente? Não. A polaridade foi criada num estágio anterior, quando sua mente julgou o momento presente como mal. Foi esse julgamento que criou a emoção negativa. Mas ao chamar algumas emoções de negativas, você não está querendo dizer que elas não deveriam estar ali, que não está certo de ter essas emoções? Entendo que deveríamos nos permitir ter qualquer tipo de sentimento, sem julgar se ele é bom ou mau. Não há nada de errado em estar com raiva, de mau humor, ou seja lá o que for. Do contrário, nos sentiremos reprimidos em conflito interior ou rejeitados. As coisas estão bem do jeito que são. Sem dúvida, quando um padrão mental, uma emoção ou uma reação forem observados, aceite-os. Você não está consciente o bastante para ter uma escolha em relação a esse assunto. Não se trata de um julgamento, apenas de um fato. Se você tivesse uma escolha ou percebesse que de fato tem uma escolha, escolheria o sofrimento ou a alegria, o conforto ou o desconforto, a paz ou o conflito. Escolheria um pensamento ou um sentimento que separasse você do seu estado natural de bem-estar, da alegria ou da vida interior. Chamo de negativo qualquer sentimento dessa natureza, o que significa simplesmente mal. Não no sentido de você não deveria ter feito isso, mas simplesmente mal, no sentido concreto, como sentir dor de estômago. Como é possível que os seres humanos tenham assassinado mais de 100 milhões de seus semelhantes apenas no século XX? Pessoas infligindo um sofrimento de tal magnitude umas às outras está além de qualquer coisa que você possa imaginar. E isso sem considerar a violência física, mental e emocional, a tortura, o sofrimento e a crueldade que os humanos continuam a infligir uns aos outros, bem como a outros seres vivos. Será que agem assim em seu estado natural, em contato com a alegria da vida dentro deles? É claro que não. Somente aqueles que vivem num estado profundamente negativo, que se sentem de fato muito mal, poderiam ver tal realidade como um reflexo do modo como se sentem. No momento, essas pessoas estão empenhadas em destruir a natureza e o planeta que nos sustenta. Isso é inacreditável, mas é verdadeiro. O homem é uma espécie perigosamente insana e doente. Isso não é um julgamento, é um fato. É também um fato que a sanidade está lá, por baixo da loucura. A cura e a redenção estão disponíveis neste exato momento. É verdade que quando aceita seu ressentimento, o mau humor, a raiva, etc., você não sente mais necessidade de manifestá-los de maneira cega e tem menos chance de projetá-los sobre os outros. Mas eu me pergunto se você está se iludindo. Quando uma pessoa vem praticando a aceitação por um tempo, como é o seu caso, chega a um ponto em que precisa passar para o estágio seguinte, onde essas emoções negativas não são mais criadas. Se você não passa, a aceitação se torna apenas um rótulo mental que permite ao seu ego continuar a ser tolerante com a tristeza e, dessa forma, fortalecer o sentimento de separação das outras pessoas, do seu ambiente, do seu aqui e agora. Como você bem sabe, a separação é a base do sentido de identidade do ego. A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas. E se sabe bem lá no fundo que tudo está bem, como você diz, será que esses pensamentos negativos viriam em primeiro lugar? Se não houver julgamento nem resistência ao que é, eles nem surgem.
A sua mente diz que tudo está bem, mas no fundo você não acredita nisso. E assim, os velhos padrões de resistência mental e emocional ainda estão ali. É isso o que nos faz mal. Isso também não tem importância. Você está defendendo o seu direito de ser inconsciente, o seu desejo de sofrer? Não se preocupe, pois ninguém vai lhe tirar esse direito. Ao perceber que um determinado tipo de alimento lhe faz mal, você continuaria a comer aquele alimento e insistiria em afirmar que não se importa em passar mal? Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. Você pode dar outros exemplos da inconsciência comum? Observe quando estiver reclamando, com palavras ou pensamentos, de uma situação que envolva você. Pode ser alguém que fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre a sua situação de vida, ou lugar onde mora, ou até mesmo sobre o tempo. Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Essa atitude contém variavelmente uma carga negativa, inconsciente. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a sua situação agindo ou falando, caso seja necessário ou possível. Ou então fuja da situação, ou se não, aceite-a. Tudo mais é loucura. A inconsciência comum é sempre relacionada de algum modo com a negação do agora. O agora naturalmente também implica o aqui. Você está resistindo ao aqui e agora? Algumas pessoas prefeririam estar num outro lugar. O aqui delas nunca é suficientemente bom. Observe se verifique se isso acontece em sua vida. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso o faz infeliz, há 3 opções. Abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências. Sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Mantenha limpo o seu espaço interior. Se você tomar qualquer atitude abandonando ou mudando a situação, livre-se primeiro da negatividade. Uma atitude originada no discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade. Uma atitude qualquer é muitas vezes melhor do que nenhuma atitude, especialmente se há muito tempo você está paralisado numa situação infeliz. Se for uma atitude errada, ao menos você aprenderá alguma coisa, caso em que deixará de ser um erro. Se você não agir, nada aprenderá. Será que o medo está impedindo que você tome uma atitude? Admita o medo, observe-o, concentre-se nele, esteja totalmente presente. Isto corta a ligação entre o medo e o pensamento. Não deixe o medo nascer em sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer sobre ele. Se não há mesmo nada a fazer e você não pode mudar a situação, então aceite o aqui e o agora totalmente, abandonando toda a resistência interior. O falso infeliz eu interior, que adora sentir-se miserável, ressentido ou com pena de si mesmo, não consegue mais sobreviver. Isso se chama rendição. A rendição não é uma fraqueza. Há uma grande força nela. Somente alguém que se rendeu tem poder espiritual para tal. Através da rendição, você se livrará da situação internamente. É possível que você perceba uma mudança na situação sem que tenha sido necessário maiores esforços da sua parte. De qualquer forma, você está livre. Ou haverá algo que você deveria estar fazendo, mas não está. Levante-se e faça agora. Ou, em vez disso, aceite totalmente a sua inatividade, preguiça ou passividade neste momento, se esta é a sua escolha. Mergulhe nela por inteiro, desfrute-a. Seja tão preguiçoso ou inativo quanto puder. Se você fizer isso conscientemente, logo sairá dela, ou talvez não. Em qualquer dos casos, não há nenhum conflito interior, nenhuma resistência e nenhuma negatividade. Você está sofrendo de estresse? Pensa tanto no futuro que o presente está reduzido a um meio para chegar lá? O estresse é causado pelo estar aqui, embora se deseje estar lá, ou por se estar no presente, desejando estar no futuro. É uma divisão que corta a pessoa por dentro. Criar e viver com essa divisão é insano. O fato de que todas as pessoas estão agindo assim não torna ninguém menos insano. Se você não pode fugir disso, tem de se movimentar rápido, trabalhar rápido ou até mesmo correr, sem projetar no futuro e sem resistir ao presente.
Quando se movimentar, trabalhar e correr, faça tudo por inteiro. Desfrute o fluxo de energia, a alta energia desse momento. Agora não há mais estresse, não há mais divisão em dois, apenas o movimento, a corrida, o trabalho. Desfrute essas atitudes. Ou você também pode abandonar tudo e se sentar num banco do parque. Mas ao fazê-lo, observe a sua mente. Pode ser que ela lhe diga: você devia estar trabalhando, está perdendo seu tempo. Observe a sua mente dizendo isso. Sorria para ela. O passado toma uma grande parte de sua atenção? Você frequentemente fala e pensa sobre ele tanto de forma positiva quanto negativa? As grandes coisas que você conquistou, suas experiências e aventuras, ou as coisas horrorosas que lhe aconteceram, ou talvez que você fez a alguém, será que seus pensamentos estão gerando culpa, orgulho, ressentimento, raiva, impedimento ou autopiedade? Então você está não só dando mais força ao falso eu interior, como também ajudando a acelerar o processo de envelhecimento do seu corpo, através da criação de um acúmulo de passado na sua psique. Constate isso observando à sua volta aquelas pessoas que têm uma forte tendência para se apegar ao passado. Morra para o passado a cada instante. Você não precisa dele. Refira-se a ele apenas quando totalmente relevante para o presente. Sinta o poder do momento presente e a plenitude do ser. Sinta a sua presença. Você tem muitas preocupações? Tem muitos pensamentos do tipo, e se isso, e se aquilo, e se fosse assim, e se acontecesse isso ou aquilo? Então você está identificado com a mente, que está se projetando num futuro imaginário e criando o medo. Não há como enfrentar tal tipo de situação, porque ela não existe. É um fantasma mental. Você pode parar com essa insanidade que corrói a sua vida e aceitando simplesmente o momento presente. Perceba a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o seu campo interno de energia. Tudo com o que você sempre teve que lidar, tudo que teve de enfrentar na vida real, em oposição às projeções imaginárias da sua mente. Esse é o momento presente. Pergunte-se, qual é o seu problema neste exato momento? Não no ano que vem, ou amanhã, ou daqui a 5 minutos. O que está errado neste exato momento? Você pode sempre enfrentar o agora, mas não pode jamais enfrentar o futuro, nem tem de fazer isso. A resposta, a força, a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar, nem antes nem depois. Algum dia eu vou fazer isso. Seu objetivo está tomando de tal modo a sua atenção que o momento presente é apenas um meio para atingir um fim? Está consumindo a alegria das coisas que você faz? Você está esperando para começar a viver? Se você desenvolver esse tipo de padrão mental, não importa o que você adquire ou alcance, o presente nunca será bom o bastante para você. O futuro sempre parecerá melhor, uma receita perfeita para uma insatisfação permanente. Você está sempre esperando alguma coisa? Quanto tempo da sua vida você passou esperando? Chamo espera de pequena escala a espera na fila do correio, num engarrafamento de automóveis, no aeroporto, por alguém que vai chegar, um trabalho que precisa ser terminado, etc. Chamo de espera em grande escala a espera pelas próximas férias, por um emprego melhor, pelos filhos crescidos, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso, por ficar rico, por ser importante, por se tornar iluminado. Não é raro que as pessoas passam a vida toda esperando para começar a viver. Esperar é um estado mental. Significa basicamente desejar o futuro e não querer o presente. Você não quer o que conseguiu e deseja aquilo que não conseguiu. Em qualquer dos dois tipos de espera, você inconscientemente cria um conflito interior entre o seu aqui e agora, onde você não quer estar, e o futuro projetado, onde você quer estar. Essa situação reduz grandemente a qualidade da sua vida ao fazer você perder o presente. Não há nada de errado em nos empenharmos para melhorar a nossa situação de vida. Podemos melhorar a situação da nossa vida, mas não podemos melhorar a nossa vida. A vida é básica, a vida é o ser interior mais profundo, é um todo completo, perfeito. A nossa situação de vida se constitui das nossas circunstâncias e experiências. Não há nada de errado em estabelecermos metas e nos empenharmos para conseguir bens.
O erro resiste em usar isso como um substituto para o sentimento da vida, para o ser. O único ponto de acesso a isso é o agora. Agimos assim como um arquiteto que não dá atenção às funções de uma construção, mas que gasta um bom tempo projetando os acabamentos. Por exemplo, muitos de nós estamos à espera da prosperidade. Ela pode não acontecer no futuro. Quando respeitamos, admitimos e aceitamos completamente a realidade do presente, onde estamos, quem somos e o que estamos fazendo agora, quando aceitamos o que temos, isso significa que estamos agradecidos pelo que conseguimos, pelo que é, pelo ser. A gratidão pelo momento presente e pela plenitude da vida atual é a verdadeira prosperidade. Não está no futuro. Então, no tempo certo, essa prosperidade se manifesta para nós de várias maneiras. Se você não encontra satisfação nas coisas que possui, se tem um sentimento de frustração ou de aborrecimento por não ter tudo o que quer no presente, isso pode levá-lo a querer enriquecer. Mas mesmo que consiga milhões, continuará a ter a sensação que falta alguma coisa em sua vida. Talvez o dinheiro lhe compre muitas experiências excitantes, embora passageiras, deixando sempre uma sensação de vazio e estimulando uma necessidade de gratificação física ou psicológica ainda maior. Você não vai se conformar em simplesmente ser, e assim sentir a plenitude da vida agora, a verdadeira prosperidade. Portanto, desista da espera como um estado da mente. Quando você se vira escorregando para a espera, pule fora. Venha para o momento presente, apenas seja e aprecie o ser. Quando estamos presentes, nunca precisamos esperar por nada. Portanto, da próxima vez que alguém disser, desculpe por ter feito você esperar, sua resposta poderá ser, está tudo bem, não estava esperando. Estava aqui contente comigo, com o meu eu interior. Essas são apenas algumas das estratégias comuns da mente para negar o momento presente, já incorporadas à inconsciência comum. São fáceis de passar despercebidas, porque já estão entranhadas em nosso modo de vida, como o ruído de um fundo do nosso eterno descontentamento. Mas quanto mais você praticar o monitoramento do seu estado interior, emocional e mental, mais fácil será perceber em que momento você foi capturado pelo passado e pelo futuro, bem como despertar da ilusão do tempo dentro do presente. Mas tenha cuidado, porque o eu interior falso e infeliz baseado na identificação com a mente vive no tempo. Ele sabe que o presente significa sua própria morte e sente-se ameaçado. Fará tudo para afastar você do agora. Tentará manter você preso ao tempo. O propósito interno da nossa jornada de vida. Posso perceber a verdade do que você está dizendo, mas ainda acho que devíamos ter um propósito em nossa jornada. Do contrário, ficamos sem rumo. Propósito significa futuro, não significa? Como conciliar isso com viver no presente? Ao partir numa jornada, é claro que ajuda muito sabermos para onde vamos, ou ao menos a direção geral que estamos tomando. Entretanto, não podemos esquecer que a única coisa real sobre a nossa jornada é o passo que estamos dando nesse exato momento. Isso é tudo o que existe. Nossa jornada de vida tem um propósito externo e um interno. O propósito externo é o de alcançarmos o objetivo ou destino, realizarmos o que estabelecemos cumprir, adquirirmos uma coisa ou outra, o que, é claro, envolve o futuro. Mas se o destino ou os passos que vamos dar no futuro tomam tanta nossa atenção que se tornam mais importantes do que o passo que estamos dando agora, isso significa que perdemos completamente o propósito interno da vida, que não tem nada a ver com onde estamos indo ou com o que estamos fazendo, mas tudo a ver com o de que modo estamos fazendo. Esse propósito interno não está relacionado com o futuro, e sim com a qualidade da nossa consciência no momento presente. O propósito externo pertence à dimensão horizontal de tempo e espaço, enquanto o interno diz respeito ao aprofundamento do ser na dimensão vertical, do eterno agora. Nossa jornada externa pode conter 1 milhão de passos, mas a jornada interna só tem um, que é o passo que estamos dando neste exato momento. Quando tomamos mais consciência desse passo, percebemos que ele já contém dentro de si todos os outros passos, assim como o nosso destino. Esse único passo se vê transformado em uma expressão de perfeição, um ato de grande beleza e qualidade. Ele terá nos levado para dentro do ser, e a luz do ser brilhará através dele. Este é tanto o propósito quanto a realização da nossa jornada interior, a jornada para dentro de nós mesmos. Faz diferença se alcançarmos nosso propósito externo, se somos bem-sucedidos ou se fracassamos?
Faz diferença se você não tiver alcançado o seu propósito interno. Depois disso, o propósito externo é só um jogo que você pode apreciar e querer continuar jogando. Pode acontecer também de você falhar em seu propósito externo e, ao mesmo tempo, ter pleno sucesso em seu propósito interno. Ou, de outra forma, até mais comum, pode obter riqueza externa e pobreza interna, ou ganhar o mundo e perder a alma, nas palavras de Jesus. Claro que, no fim, cada propósito externo está condenado a fracassar mais cedo ou mais tarde, simplesmente porque está sujeito à lei da não permanência de todas as coisas. Depois de ter constatado as limitações do seu propósito externo, você desiste da expectativa irreal de que ele deveria fazer a sua felicidade e torna-o subserviente ao seu propósito interno. O passado não consegue sobreviver diante da presença. Você disse que pensar ou falar no passado é um dos caminhos pelos quais evitamos o presente. Mas além do passado do qual nos lembramos e com que talvez nos identifiquemos, não existe um outro nível de passado mais enraizado dentro de nós? Me refiro ao passado inconsciente que condiciona nossas vidas, em especial as experiências dos primeiros anos da infância, até mesmo as experiências de vidas passadas. Existem também os condicionamentos culturais tão relacionados ao lugar e ao período histórico em que vivemos. Todas essas coisas determinam o modo como vemos o mundo, o que pensamos, que tipo de relacionamentos mantemos, como vivemos. Como poderíamos nos livrar disso tudo? Quanto tempo isso levaria? E se conseguíssemos, o que restaria? O que resta quando terminam as ilusões? Não há necessidade de investigar o nosso passado inconsciente, exceto à medida que ele for se manifestando no presente, na forma de um pensamento, de uma emoção, de um desejo, de uma reação ou de algo externo que nos aconteça. Uma eventual curiosidade quanto ao passado inconsciente poderá ser satisfeita através dos desafios do presente. Quanto mais penetramos no passado, mais ele se torna um buraco sem fundo. Haverá sempre alguma coisa a mais. Você pode pensar que precisa de mais tempo para entender o passado, ou se livrar dele, ou, em outras palavras, que o futuro irá finalmente livrá-lo do passado. Isso é pura ilusão. Só o presente pode nos livrar do passado. Uma quantidade maior de tempo não consegue nos livrar do tempo. Acesse o poder do agora. Essa é a chave. Mas o que é o poder do agora? Nada mais do que o poder da sua presença, da sua consciência, libertada das formas de pensamento. Portanto, lide com o passado no nível do presente. Quanto mais atenção você der ao seu passado, mais energia estará dando a ele e mais probabilidade terá de construir um eu interior baseado nele. Não confunda as coisas. Atenção é essencial, mas não em relação ao passado como passado. Dê atenção ao presente, dê atenção ao seu comportamento, às suas reações, seu humor, seus pensamentos, suas emoções, medos e desejos, da forma como eles acontecem no presente. Ali está o seu passado. Se você consegue estar presente o bastante para observar todas essas coisas, não de modo crítico ou analítico, mas sem julgamentos, isso significa que você está lidando com o passado e dissolvendo-o através do poder da sua presença. Não é procurando no passado que você vai se encontrar. Você vai se encontrar estando no presente. O passado não pode ser útil para nos ajudar a compreender por que fazemos certas coisas, reagimos de determinadas maneiras ou por que inconscientemente criamos nossos dramas particulares. Quando ficamos mais conscientes do presente, podemos ter um insight sobre o porquê de determinados condicionamentos. Podemos perceber, por exemplo, se seguimos algum padrão dos nossos relacionamentos e podemos ver mais claramente coisas que aconteceram no passado. Fazer isso é bom e pode ser útil, mas não é essencial. O que é essencial é a nossa presença consciente. Ela dissolve o passado. Ela é o agente transformador. Portanto, não procure entender o passado, mas esteja tão presente quanto possível. O passado não consegue sobreviver diante da sua presença, só na ausência. Fim do capítulo 4.